Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou a professora Elisângela. Frase do dia: apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existe pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Augusto Cury. O tema da nossa aula será doenças causadas por protozoários. Habilidade de número 9. Interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação dos indicadores de saúde, como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças, de vinculação hídrica, atmosférica, entre outros, e dos resultados das políticas públicas destinadas à saúde. Protozoários. Protozoários são organismos unicelulares. O que são organismos unicelulares? São organismos que possuem apenas uma célula. Eucariontes e heterotróficos. Heterotróficos porque dependem de outro organismo para sua sobrevivência, que juntamente às algas compõem o reino protista. Então, os protozoários pertencem ao reino protista. A grande maioria dos protozoários possui vida livre, sendo geralmente encontrados em ambientes aquáticos e locais úmidos. Entretanto, algumas espécies são parasitas. Espécies de protozoários. As espécies de protozoários parasitas são responsáveis por causar várias doenças no homem, as chamadas protozoárias. Essas doenças podem desencadear problemas simples no corpo, tais como vômitos e diarreias, mas também pode levar a consequências trágicas, como a morte. Portanto, os protozoários são agentes causadores de muitas doenças. A amebiase, também conhecida como disenteria amebiana e amebiase, é uma parasitose. Esse protozoário não possui flagelos ou cílios. Ele habita preferencialmente o intestino grosso, na forma de cistos, sendo o homem o seu único hospedeiro. Em condições normais, não causa doenças, mas em algumas condições se torna patogênico, invadindo células e tecidos, provocando doença. Existem relatos de parasitas em todo o mundo, que vão desde os casos assintomáticos a casos graves, envolvendo órgãos vitais como o pulmão ou cérebro, levando os pacientes à morte. Transmissão e amebiase. Qual é a transmissão da amebiase? A transmissão ocorre pela ingestão de alimentos e águas contaminadas. Consiste das amebas em populações sem saneamento básico. O homem é obrigado a fazer suas necessidades fisiológicas no ambiente. Se as fezes estiverem contaminadas com parasitas, o ambiente, principalmente a água, se contamina. Esta água contaminada pode ser usada para beber ou irrigar plantações, fechando o ciclo e infestando outros indivíduos, ou seja, contaminando outros indivíduos, por a água estar contaminada. Sintomas. Os principais sintomas compreendem dores abdominais, gases, cólicas intensas, náuseas, vômitos, diarreias, eliminação de sangue múltiplo com as fezes. São realizados também testes que vão bem mais sensíveis e específicos do que os exames microscópicos, mas ainda não são usados com muita frequência em áreas edêmicas, por possuir um custo elevado de realização. Doença de Chagas. A doença de Chagas é transmitida pelo barbeiro, um inseto encontrado em várias partes do Brasil. O protozoário Trypanosoma cruzi passa por o corpo humano quando o barbeiro pica o organismo em busca de sangue. Após a sucessão, o barbeiro libera suas fezes na pele, causando coceira. Ao coçar, o indivíduo acaba por jogar as fezes infectadas do barbeiro em sua corrente sanguínea. Transmissão da doença de Chagas é uma doença de contágio direto,
pois necessita de um vetor, o barbeiro. Esse inseto possui hábitos noturnos e à noite sai do seu esconderijo para procurar alimento. É nessa hora que ocorre a transmissão da doença. Após sugar o sangue da vítima, o inseto defeca na pele, eliminando os protozoários. Quando os indivíduos coçam o local ou se houver algum ferimento, os protozoários penetram na pele, que cai na corrente sanguínea. Vamos falar agora da malária. A malária não é uma doença contagiosa, ou seja, uma doença, a pessoa doente não é capaz de transmitir a doença diretamente a outra pessoa. É necessário a participação de um vetor, que no caso é a fêmea do mosquito prédio, infectada por Plasmodium. Plasmodium é um tipo de protozoário. Sintomas da malária. Os sintomas mais comuns da malária são febre alta, calafrios, tremores, sudorese, dor de cabeça. Muitas pessoas, antes de apresentarem estas manifestações mais características, sentem náuseas, vômitos, cansaço e falta de apetite. Diagnóstico da malária. Diagnóstico da malária. O diagnóstico correto da infecção malárica só é possível pela demonstração do parasita ou de antígenos relacionados no sangue periférico do paciente, pelos métodos diagnósticos específicos a seguir: gota espessa, esfregaço delgado, testes rápidos, técnicas moleculares. Todos os casos suspeitos de malária devem ser diagnosticados e todos os resultados positivos para a malária devem ser tratados imediatamente e adequadamente. Vamos falar agora sobre leptospirose. Leptospirose, tratamento e prevenção. Se não for tratada corretamente, a doença pode trazer sérios danos aos rins, inflamação na membrana cerebral, insuficiência hepática e respiratória, tendo assim um índice de 40% de risco de morte. O tratamento é sempre manter o paciente bem hidratado e administrar antibióticos. A prevenção começa quando os alimentos são bem lavados antes do consumo. Além disso, é preciso manter caixas de águas fechadas e vacinar os animais. Pessoal, nós vamos falar agora sobre a toxoplasmose. Toxoplasmose é uma doença muito conhecida como doença do gato. Toxoplasmose é uma doença infecciosa, não contagiosa, adquirindo, na maioria dos casos, por via oral, ou seja, ingestão de carne crua ou mal passada de hospedeiros intermediários, que contém cisto de protozoários encontrado nas fezes de gatos e outros felinos, que podem se hospedar em humanos ou em outros animais. Sintoma da toxoplasmose: a maioria das pessoas infectadas pela primeira vez não apresenta sintomas e, por isso, não precisam de tratamento específico. A doença em outros estágios, no entanto, pode trazer complicações como sequelas pela ingestão congênita, gestantes para filhos, toxoplasmose ocular e toxoplasmose cerebral em pessoas que têm o sistema imunológico enfraquecido, como transplantados, pacientes infectados com HIV ou em tratamento oncológico. Os sintomas de toxoplasmose não variáveis e associados aos contágios das infecções agudas ou crônicas. Os sintomas normalmente são leves, similares à gripe, dengue e podem incluir dores musculares, alterações nos gânglios linfáticos. Para casa, vamos lá, meus amores, aplique os seus conhecimentos. Observe os diversos ambientes da sua casa e como evitar esse tipo de contaminação por protozoários.